Foi um jogo de domínio claro, mas de placar perigoso até o fim. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 no Maracanã pela rodada 13 do Brasileirão Betano. O resultado teve lógica pelo volume criado, pela presença ofensiva e pela quantidade de vezes em que o mandante obrigou o goleiro adversário a trabalhar. Mas também teve tensão, porque a Chapecoense ficou viva mesmo atacando pouco. O Fluminense finalizou muito mais, acertou muito mais o gol e passou boa parte da partida instalado no campo ofensivo. A Chapecoense, por outro lado, defendeu bastante, bloqueou caminhos, sofreu pressão e encontrou um gol em um momento em que o jogo parecia controlado pelo mandante. O começo já mostrou a direção da partida. O Fluminense teve a bola, rodou com paciência e conseguiu transformar posse em chegada. Não foi uma posse vazia. A equipe chegou muitas vezes à área, finalizou em sequência e criou um volume que empurrou a Chapecoense para trás. A Chapecoense tentou sair em alguns momentos, mas teve pouca continuidade. Com apenas 29% de posse no jogo inteiro e muitos passes errados em relação ao adversário, a equipe visitante passou boa parte do tempo reagindo ao que o Fluminense fazia. O primeiro tempo foi quase todo do Fluminense. A equipe terminou a etapa com 19 finalizações e 8 no gol, um número que explica bem a pressão real. Não era só chute de longe, sem consequência. O goleiro da Chapecoense precisou fazer defesa atrás de defesa para manter o jogo sem gols. Mesmo com esse domínio, faltou transformar volume em vantagem. Rodrigo Castilho, Savarino, Canóbio, Arana e Juan Freitas apareceram em finalizações, mas a Chapecoense resistiu com bloqueios, cortes e principalmente com o goleiro trabalhando muito. A Chapecoense até teve algumas saídas, mas quase sempre sem presença suficiente na área. O time visitante chutou pouco, acertou pouco o alvo e passou o primeiro tempo mais preocupado em sobreviver do que em controlar qualquer trecho do jogo. Na volta do intervalo, o Fluminense manteve o controle e ganhou ainda mais presença com as mudanças. Soteldo entrou no intervalo e depois Ganso, John Kennedy e Alisson também foram acionados. A ideia era clara: manter a bola, aumentar a variedade ofensiva e não deixar a Chapecoense respirar. Até que, aos 11 minutos, o lance nasce em uma situação de bola parada dentro da área. A defesa visitante não consegue evitar a penalidade e Savarino cobra para abrir o placar. Era um gol coerente com o que a partida vinha mostrando. Depois disso, o jogo parecia encaminhado. O Fluminense tinha controle, mais posse, mais passes certos e muito mais presença ofensiva. Mas a Chapecoense encontrou um gol que mudou a sensação da partida. Aos 33 minutos, Enio aproveita uma jogada em que a defesa do Fluminense não fecha o espaço a tempo, finaliza bem e empata. Foi uma chegada rara, mas muito eficiente. Esse gol deixou o jogo mais perigoso para o mandante. O Fluminense tinha feito quase tudo para vencer, mas o placar voltou a ficar aberto. A resposta veio com quem saiu do banco. Aos 41 minutos, John Kennedy aparece em uma jogada de ataque em que o Fluminense consegue entrar novamente em zona perigosa, a bola chega em condição de finalização e ele decide com o pé esquerdo. Nos acréscimos, a Chapecoense ainda tentou pressionar. Teve chute defendido, teve bloqueio, teve cartão vermelho para Eduardo Doma aos 5 de acréscimo e o jogo terminou com cara de esforço final visitante, mas sem força suficiente para mudar outra vez o placar. Savarino teve peso direto pelo gol de pênalti e pela participação constante nas finalizações. John Kennedy entrou e decidiu o jogo no momento mais importante, quando o empate já ameaçava transformar domínio em frustração. No Fluminense, os laterais e defensores também foram importantes para sustentar o campo ofensivo. Juan Freitas apareceu bastante na construção e nas finalizações, enquanto Guga e Arana ajudaram a manter o time alto e criando pelos lados. Pela Chapecoense, o goleiro Anderson foi central para o jogo não escapar antes. Foram 10 defesas, um número que mostra o quanto o placar ficou menor do que a pressão sofrida. Enio também teve impacto. Entrou, marcou o gol de empate e deu à Chapecoense uma chance real de pontuar. O placar refletiu o vencedor, mas não refletiu toda a diferença de produção. O Fluminense fez mais, criou mais, acertou mais o gol e mereceu vencer. A ressalva é que precisou decidir tarde porque desperdiçou muito do que construiu.
A Chapecoense resistiu, foi eficiente em uma das poucas chegadas e quase transformou um jogo de domínio mandante em tropeço. No fim, venceu quem controlou mais e criou mais, mas venceu com aperto porque futebol também pune quem demora a resolver.